O deputado Camozzato, a sua avaliação, a Fraport, nas palavras do deputado Matheus, está se fazendo de coitadinha. Como é que o senhor avalia a posição da empresa? O senhor já fez elogios com relação à manutenção da área, à conservação, ao equipamento que ela colocou à disposição da população, dos passageiros. E, nesse momento, a sua avaliação da postura da empresa? Olha, Léo, eu fico um tanto quanto receoso ao ver justamente esse discurso por parte do Matheus, né? Respeito, acho que a opinião dele como parlamentar, ele tem autonomia para isso, mas eu diverjo muito dessa opinião de que, olha, né, a Fraport está se fazendo de coitadinha e toda a responsabilidade é da concessionária, né? O governo federal não tem responsabilidade nenhuma, tudo é sempre culpa dos outros, nada é culpa do governo e dos órgãos governamentais, né? É sempre culpa dos terceiros. O terceiro é sempre concessionário, é sempre privado, mesmo quando a concessão tenha sido feita pela Dilma Rousseff, né? Então, assim, até mesmo se o contrato tem algum problema, bom, então talvez a responsabilidade tenha sido de quem redigiu esse contrato e que agora está se tentando administrar. Fato é que, para o cidadão, o aeroporto ele foi qualificado e qualificou o serviço. Essa avaliação dos usuários. Ele aumentou o fluxo de passageiros, de riqueza também para transporte de cargas, para a cidade. Foi importante para o Estado, foi importante, ou seja, houve uma evolução em torno do aeroporto anterior administrado pela Infraero. Dado que nós tivemos essa evolução, nós temos que ver agora como é que a gente continua evoluindo. Me parece que o discurso do Matheus é todo no sentido contrário, como é que a gente né, prejudica um parceiro privado, que inclusive, pelo que diz a nota e pelo que a gente pôde ver aqui, a parte de drenagem sequer era a previsão contratual da Fraport executar, e mesmo assim ela investiu 170 milhões de reais. Eu não sei, como eu falei, se melhorou ou piorou a drenagem do bairro como um todo e dessa vizinhança, no caso da Avenida Polar ou mesmo de outras ruas adjacentes. Pode ser que pontualmente tenha tido alguma dificuldade e que possa ser dirimida. Agora, eu tenho uma certa cautela em afirmar que a responsabilidade tenha sido de alguma intervenção da Fraport, porque ali tem um conduto forçado, né, que é todo um sistema do Arroio Areia, que pode, inclusive, ter algum tipo de entupimento, pode ter tido alguma falha de manutenção do município, de diferentes gestões, pode ter tido N outras ocasiões. Eu sou um pouco cauteloso em afirmar essas responsabilidades. Agora, a responsabilidade que me parece que nós temos fatos e dados para poder afirmar é de que o governo federal não é coitadinho e está tentando se fazer de coitadinho e tentando fazer uma economia um tanto quanto mesquinha para não assumir a responsabilidade contratual e antecipar uma possível reabertura do aeroporto. E que, mais uma vez, eu preciso trazer para o debate político isso, porque em meio a uma enchente, em meio à pior catástrofe que o Rio Grande do Sul já viu, o governo parece ter uma dificuldade enorme de selecionar prioridades, porque ele vai para o arroz, ele vai para N outras polêmicas, ele cria a secretaria extraordinária, ele começa a montar grupos de voluntários para caçar fake news, ele diz que quem não se viu salvar civil é mentira, e etc, etc. Mas ele não bota o dinheiro da Covid, ele não antecipa o dinheiro da Covid para o aeroporto. Ele adiantou os 140 milhões da Transurb, que é importante, estatal, administrada pelo PT lá. Da Covid é o dinheiro ainda do prejuízo da pandemia. Da época da pandemia, né? Que poderia já ter um acordo de reconhecimento, poderia estar sendo antecipado. Ou seja, parece que o governo federal, ele é muito cauteloso e cheio de 9 horas aí para conseguir reconhecer essas questões, mas ele é muito rápido e proativo para fazer politicagem. E aqui, nesse caso de coitadismo, eu estranho o Matheus fazer essa posição, porque parece que o Matheus está querendo defender o ente federal, a todo custo, né? O governo federal não tem responsabilidade, o governo federal não tem, é só a Fraport. Fraport, maldosa, malvada, que está aí de má fé, etc, etc. Como se a alternativa fosse romper o contrato, nunca mais ter segurança jurídica para nenhuma outra concessão acontecer no Rio Grande do Sul e nós ficarmos escravos da Infraero de seus piores banheiros ranqueados no Brasil, segundo os rankings da época que administrava o aeroporto. Diferente do que o deputado Camozzato está colocando, eu não acho que o governo federal não tem nenhuma responsabilidade, bem pelo contrário. Abri a discussão aqui dizendo que a responsabilidade número 1 é da Fraport, porque no contrato ela assume o aeroporto como um todo, então os seus riscos também, mas o governo federal tem que agir de maneira muito firme junto à Fraport para identificar quais são os danos e, a partir disso daí, quem vai arcar com a reabertura do aeroporto. Porque nós temos um seguro que vai botar boa parte desse recurso, e nós temos que ver quais foram os problemas que ocasionaram a inundação. E aí me estranha a discussão que o deputado Felipe Camozzato coloca. Na verdade, ele faz uma defesa aqui de que, bom, tem que privatizar tudo porque aí melhora. Pois bem, o deputado está falando várias vezes aqui dos banheiros. Eu acho bom que a gente tenha banheiro de qualidade. Agora, eu estou trazendo aqui algo que é muito mais complexo, que tem a ver com como que ficou os banheiros de dezenas de famílias que moram no entorno do aeroporto Salgado Filho, que depois de 2020, com as obras da Fraport,
passaram a ter os seus banheiros alagados com qualquer chuva, porque o escoamento do Jardim Floresta ele não acontece mais dessa forma. E está aqui, ó, documento da Prefeitura de Porto Alegre, estudo de viabilidade urbanística, dizendo que sim, as obras que a Fraport vai realizar para ampliar a pista tinham que levar em consideração o sistema de prevenção contra as cheias. O deputado acaba de falar, tem um conduto forçado que passa dentro do aeroporto. Pois então, como é que tu vai realizar uma obra que vai atingir um conduto forçado e não vai levar em conta as demandas de drenagem? E o resultado final, apontado pelos documentos do DEMAI, é que a Fraport modificou o conduto forçado sem o conhecimento inicial da Prefeitura, porque a Prefeitura não pôde fiscalizar as obras. E o que aconteceu? As águas do Arroio Areia e da Casa de Bomba Civil Brum passaram a cair dentro do aeroporto. E isso sobrecarregou essas bacias de detenção que estão lá dentro, de acordo com os próprios técnicos, criou uma relação de dependência nova, que é um elemento que, com certeza, contribuiu para o alagamento da parte interna do aeroporto Salgado Filho. São análises técnicas. Eu me dediquei a esses documentos nas últimas semanas, conversei com especialistas e, sem receio de fazer a discussão no ambiente público, com os governos e também nos órgãos de fiscalização, entreguei os documentos ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, à ANAC, ao Ministério da Reconstrução, e convido o deputado Camozzato, todos os outros parlamentares, para que a gente se debruce sobre eles juntos. Porque ali, na minha opinião, está a resolução não só de problemas do aeroporto Salgado Filho, mas da região como um todo, que acabou sendo prejudicado por uma empresa que queria assumir o aeroporto e transformar ele o mais rápido possível, mas não levou em conta o bem-estar da cidade de Porto Alegre, colocou o seu interesse privado acima de tudo isso. E nós não podemos repetir o mesmo. Quando eu falo de defesa do bem público, é do orçamento que hoje é administrado pelo governo Lula, mas é produto da contribuição da sociedade como um todo. Então eu estou falando de uma administração dos nossos recursos, que nesse momento deve ser muito bem feita, não só nesse caso, mas na fiscalização de todo o processo de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui tem erros da Fraport, nós temos que discutir.